Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro mais aterrorizante da Darkseid, que é O Diário de Miriam. Seguinte, a Darkseid todo mundo conhece, é uma editora que foca o seu trabalho de publicação em títulos de terror e fantasia, e tem alguns livros deles que se divergem aí, né, ficam um pouco fora desse tema de terror e fantasia. E eles lançaram agora o Diário de Miriam, que apesar de ser um diário, um relato de uma situação real da guerra da Síria, lá na cidade de Alepo, pra mim foi o livro assim mais aterrorizante que eu já li deles. O Diário de Miriam aqui ele começa com a explicação de uma professora brasileira que usou a história da Miriam e do diário dela na sua sala de aula para poder falar com os alunos dela sobre essa realidade do que estava acontecendo lá na Síria. E as crianças ficaram tão interessadas, né, na vida da Miriam que elas começaram a mandar cartas para o site onde saiu essa notícia do diário da Miriam. E eles começaram a mandar várias cartas, e aqui então no começo, além dessa explicação da professora, tem um compilado dessas cartinhas que os alunos escreveram pedindo que o Diário da Miriam fosse publicado aqui no Brasil. Então são alunos de várias séries que explicam aqui os seus motivos. Então a gente, quando vai ler, a gente percebe que são alunos, né, alguns já alfabetizados, outros em fase de alfabetização, que ficaram bem curiosos com a história da Miriam e precisavam, né, conhecer aí o desfecho dessa história. Eles estavam interessados e queriam ler o diário dela e começaram então a pedir que alguém publicasse. A professora entrou em contato com algumas editoras e na época ela já ficou sabendo que a Darkseid estava nos trâmites, né, já tinha iniciado ali os trâmites de negociação para poder publicar o diário aqui no Brasil. Depois dessa explicação, nós vamos começar com um prólogo do Philippe Loubourgeois, que foi o jornalista de guerra que entrou em contato com a Miri e ajudou ela a publicar esse diário. E depois, efetivamente, vai começar o diário dela com entradas ali que vão de 2011 até 2016. Se você está antenado aí nos jornais, a gente sabe que a guerra da Síria não acabou, que a cidade de Alepo continua destruída, que a vida das pessoas ali não foi normalizada até hoje. Então nós vamos acompanhar a Miriam desde 2011 até 2016 e através dos olhos dela nós vamos conhecer aí o que aconteceu nessa guerra. Claro que não vai ter muita explicação política e técnica aqui, afinal é uma criança, né? A gente está vendo sobre o ponto de vista dela, mas dá pra você ter noção aqui do que aconteceu e do que mudou na vida dessas pessoas que moravam lá. Então o livro começa com a Miriam contando como era a vida das pessoas ali na cidade de Alepo. Era uma cidade rica no sentido cultural, ela vai descrevendo os aromas, os sabores, os lugares, e você vai vendo que era uma cidade muito viva, muito rica, muito quente, né, ativa, e aos poucos as coisas vão acontecendo e tudo isso vai perdendo a cor, os sabores, tudo vai se acabando. O que aconteceu na Síria foi que um grupo rebelde, eles queriam derrubar o presidente. E aí várias coisas foram acontecendo, várias etnias foram se rebelando e começou uma guerra civil onde na verdade ali ninguém estava seguro. A Miriam vai começar aqui a contar sobre as primeiras revoltas, os primeiros bombardeios, os primeiros atiradores que apareceram, as primeiras mortes. E ela vai ter dias normais, onde ela vai conseguir ir para a escola, ela vai conseguir fazer as suas tarefas, e vai ter dias assim de realmente um horror extremo. Durante aqui as passagens do diário dela, ela que morava com a mãe, o pai e a irmã mais nova num prédio, onde várias outras famílias moravam também, aos poucos tudo que eles têm vai se perdendo. Eles perdem primeiro a energia elétrica, depois a água, aos poucos os alimentos começam a faltar. Da janela da casa dela, ela vê pessoas indo embora, deixando os bairros de Alepo, deixando os seus pertences, as suas histórias para trás. Aos poucos ela vê os rebeldes tomando conta da cidade, o comércio não funciona mais. E existe ali várias etnias, né? Não são só muçulmanos. No caso, por exemplo, a família da Miriam é uma família cristã, de descendência armênia, que veio ali da região da Armênia onde eles moravam para se estabelecer ali na Síria. E aos poucos tudo que ela entendia, tudo que essas crianças entendem, né, como infância, deixa de existir.
ela vai começar não a se acostumar, mas ela vai começar a se habituar com o barulho de bombas, de tiros, as revoltas. Quando existe um pouco de energia elétrica, o pai dela fica em frente à TV para poder ver qualquer notícia que ele consiga, né, para ver o que está acontecendo. Aos poucos eles vão ter que mudar de casa, vão ter que ir para um lado, para o outro. Ela vai ver crianças refugiadas, crianças órfãs, escolas vão ser bombardeadas. Então muita gente começa a morrer durante esses conflitos. E é desesperador ver uma criança que deveria estar estudando, aproveitando a sua infância, porque pelo menos é isso, né, que a gente tem na nossa consciência do que uma criança deveria estar fazendo. E a gente vai percebendo que as crianças aqui não tiveram nada disso, elas foram perdendo tudo. A mãe dela tem uma parte aqui, até uma parte não, em vários momentos do livro ela descreve os alimentos, né, os pratos típicos árabes. E a mãe dela começa a fazer todos esses pratos sem carne, porque eles não têm mais carne. E aí no final do livro tem um pós-fácil de um fotógrafo de guerra, o Ian Boechat, que ele vai meio que dar uma concluída ali, porque a gente sabe que a guerra não terminou, até hoje continuam conflitos ali, continua esse horror, né, com as pessoas que moram ali. E é muito aterrador você ver tudo que essas pessoas estão sofrendo, e as instituições internacionais não fazem nada. Pelo contrário, os Estados Unidos, Rússia, eles tomaram partido ali naquela revolução e eles estão fomentando essa guerra, eles estão patrocinando esses absurdos, enfim. Esse livro aqui foi muito comparado com o Diário de Anne Frank, e não tem como, né, não fazer essa comparação, afinal são dois relatos de crianças em meio ao horror da guerra. E é muito triste saber que mais de 50 anos depois da Segunda Guerra Mundial essa história se repete, a humanidade não aprendeu nada com o que já aconteceu. Tem algumas passagens aqui, eu vou dar uma procurada aqui para ler para vocês. Por exemplo, aqui ela diz no dia 20 de novembro de 2015: o irmão Jorge diz que hoje é o Dia Internacional do Direito das Crianças no mundo inteiro, mas que esqueceram de colocar Alepo na lista. Tem outra passagem aqui onde ela diz: as bombas estão piores que antes. Elas fazem outro barulho, ainda mais ameaçador. Papai diz que elas são chamadas de jarrah e que estão cheias de pregos para machucar quando explodem. A catedral maronita da cidade foi atingida e destruída. Parece que todo o teto caiu. Aqui, até mesmo Deus não tem mais casa. Enfim, durante a leitura desse livro aqui, apesar de ser um livro, né, em formato de diário, com entradas um pouco mais curtas, outras um pouco maiores, não é um livro fácil de ler, porque você vai vendo toda essa inocência da Miriam sendo deturpada, destruída, você vê todos esses horrores da guerra acontecendo, e então não tem como você ler esse livro, né, rapidamente, não é um livro que você vai aproveitando a leitura. É uma história que é necessária você ler, porque a gente precisa criar consciência do que acontece no mundo, né? A gente não pode viver alienado de tudo que acontece. E só que é uma leitura difícil, né, de ser digerida, mas com certeza vale muito a pena você entrar em contato com a história da Miriam. A gente tem que reconhecer que a Darkside acertou muito nesse lançamento. Esse livro aqui ele não saiu em capa dura, o que me espantou um pouco, porque todos os livros da Darkside, nem sua maioria, são em capa dura. Só que, se você dá uma olhada aqui, a edição é tão caprichada quanto, é bem bonita. Tem aqui no final algumas fotos do conflito, de como ficaram as cidades de Alepo após aí, os conflitos. Foi como eu disse no início do vídeo, esse livro aqui, pra mim, é o mais aterrorizante do Darkside, apesar do foco dele ser o terror, né, a fantasia, porque isso aqui pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar. Inclusive há cidades brasileiras que vivem guerras parecidas com essa de Alepo, né, sem os bombardeios, mas com uma quantidade igualável ali de mortos e de feridos e de balas perdidas. Enfim, a gente tem que parabenizar a Darkside por ter dado a chance, né, desse livro ser publicado aqui no Brasil, e com certeza vale muito a pena você entrar em contato. E é isso, deixa aí seu comentário se você já leu o Diário de Miriam, se você tem interesse em ler. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se curtiu o vídeo, deixa aí o seu like. Não se esqueça de ativar as notificações para receber os próximos vídeos com as resenhas, e até a próxima leitura.